Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o estudo sobre o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Hoje abordando os itens 11 a 17, 20 e 21. Antes de nós entrarmos no tema, é importante entender o contexto da época de Jesus, em que vivia Jesus. Ele lidava com pessoas muito ignorantes, iletradas, pessoas que não tinham conhecimento, muitas não sabiam ler nem escrever. E, portanto, os ensinamentos de Jesus precisavam ser absorvidos por essas pessoas, e por isso ele utilizava-se de imagens muito fortes, duras, eloquentes, que chamassem a atenção. Muitas vezes ele utilizava elementos do cotidiano, como vinhedos, trigais, um rei, um senhor e seus escravos, servos, porque eram elementos comuns, conhecidos das pessoas à época. E suas palavras, suas afirmações, muitas delas, foram carregadas em tintas fortes, para que as pessoas pudessem memorizar e assim transmitirem os ensinamentos de Jesus de forma oral, uma conversando e passando para a outra, de geração para geração. Tanto é que os evangelhos só foram escritos algumas dezenas de anos depois de Jesus. Então nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus, capítulo 18, itens 6 a 11, algumas recomendações de Jesus que, se tomadas ao pé da letra, seriam um absurdo. Diz ele: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço um moinho e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que se sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos declaro que meus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Primeiramente, aqui a gente tem que entender que fogo do inferno, fogo eterno, é uma imagem forte que simboliza sofrimento, dor, como consequência do mal praticado. Não é que vai ser eterno, não existem penas eternas. Deus é um Pai de misericórdia, um Deus soberanamente justo e bom. E, portanto, não existe esse inferno teológico que a cristandade, ao longo de muitos séculos, resolveu propagandear e ensinar as pessoas de forma equivocada, porque não existe. Assim como não existe o céu beatífico. O que existe são as consequências naturais para os nossos atos. E recordando que Jesus diz: a cada um será dado segundo suas obras. E o castigo ou punição para os nossos atos maus vai durar até que nós nos arrependamos e decidamos trilhar um outro caminho, o caminho do bem. Por isso que não existem penas eternas, não existe esse fogo do inferno. Porém, as pessoas daquela época não tinham a capacidade de ter essa sutileza de pensamento, capacidade de ter essa abstração e entender esse significado mais profundo. Por isso Jesus falava em fogo eterno, algo que chamava a atenção, que seria mais palatável para elas. Uma lição que nós entendemos aqui é que se alguma facilidade ou até mesmo algum membro do nosso corpo, como a mão ou o olho, se isso for motivo de uma queda espiritual nossa, melhor seria que nós não tivéssemos esse membro. Porque o verdadeiro propósito da nossa existência física é a evolução espiritual. Adquirimos progresso.
como espíritos imortais que somos. Então, tudo na nossa vida tem que concorrer para isso, para o nosso progresso intelectual e moral. E se algo em nós obsta, interrompe, atrapalha o atingimento desses objetivos espirituais, então melhor seria, do ponto de vista espiritual, que nós não tivéssemos essas facilidades, né, ainda que corporais, porém espiritualmente estivéssemos íntegros. Outra coisa importante aqui a lembrar é que, em geral, as pessoas, naquela época como hoje, pensam que escândalo é algo que afeta a reputação delas. Muitas vezes elas praticam algo errado, o mal, porém, desde que outras pessoas não venham a saber, aquilo não se torna um escândalo, não contribui para a queda da reputação dessas pessoas em relação às outras. É uma manifestação do orgulho, porque ela está mais preocupada do que os outros pensam dela do que exatamente aquilo que ela faz, pensa, né, ou fala. Porém, Jesus amplia o entendimento da palavra escândalo para denotar todas as consequências dos vícios e das paixões humanas. Portanto, o escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Tudo que é consequência de algo que nós fazemos de errado, de algo que está em desarmonia com as leis divinas de amor, de justiça e de caridade. Tudo que é contrário a isso, nós podemos dizer que é o mal. E quando nós agimos no mal, contrariamente às leis divinas, nós naturalmente sofremos as consequências dolorosas, expiatórias, para que venhamos a aprender a pautar a nossa existência no caminho do bem. Então Jesus dizia que se algo em nós nos leva à queda espiritual, nos leva a praticar o mal, melhor que essa facilidade que nós temos não exista. Isso também podemos extrapolar como interpretação às diversas situações da nossa vida. Muitas vezes temos como objetivo conquistar algo, por exemplo, e a vida não nos permite chegar lá. Seja por nossa própria falha ou pelas forças das circunstâncias. Algo nos impede de atingir o nosso objetivo material. Só para citar um exemplo. Objetivo nobre esse, mas que por algum motivo nós não conseguimos. Nada acontece por acaso. Existe uma razão para que eventualmente não consigamos aquela facilidade. Porque talvez ela fosse a porta larga que nos conduz à perdição. Talvez essa facilidade que nós tanto buscamos, mas Deus, que tem um olhar profundo, né, e que conhece todas as consequências dos nossos atos, ele sabe que aquilo não seria bom para nós do ponto de vista espiritual. E então nos livra de ter aquela queda, né? É também, né, uma interpretação possível para isso, de que se o nosso pé, ou nossa mão, ou nosso olho for motivo de escândalo, melhor que nós não tenhamos esse órgão, porque antes que nós venhamos a cair, né, do ponto de vista espiritual. Aqui, quando eu falo queda espiritual, não é uma involução, um retrocesso espiritual, nada disso, porque o espírito humano jamais retrograda. Uma vez que ele conquista a sua evolução, ele jamais perde aquilo. No entanto, ele tem o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de ação para agir no bem ou no mal. Deus não nos controla para agirmos desta ou daquela maneira, porque senão não seríamos responsabilizados pelos nossos atos maus, tampouco teríamos o mérito das boas ações praticadas. Por isso Deus permite que nós usemos a nossa liberdade e construamos com o nosso próprio esforço, ao longo de muitas e muitas reencarnações, nós vamos conquistando as nossas asas simbólicas da inteligência e da moralidade, evoluindo como espírito imortal que somos. Por isso, quando nós falamos aqui nessa preleção de uma queda espiritual, é na verdade um erro,
né, que nós podemos eventualmente cometer. Todos nós cometemos erros diariamente. Alguns simples, medianos e outros mais graves. Esses graves que podem impactar a nossa existência física, que podem atrapalhar a nossa missão espiritual, porque todos nós nascemos com uma missão de fazer o bem, de aprender e progredir. Muitas vezes fazemos planos no mundo espiritual, junto de nossos mentores, sobre como vai ser a nossa existência física. E aí, quando encarnamos, deixamos os planos de lado e agimos ao nosso bel prazer, muitas vezes achando que estamos aqui numa colônia de férias, sendo que na verdade nós estamos na escola da vida para aprender, passar por provas, por testes, por dificuldades, mas sair dessa escola melhores do que quando entramos. E portanto existe um planejamento, uma rota traçada, e nós muitas vezes, no mau uso da nossa liberdade, nos desviamos dessa rota. Isso é o que seria simbolizado por essa queda espiritual, essa falha nossa. Então, Jesus diz, né, que se um nosso membro, mão, pé, olho, for motivo dessa queda, dessa falha espiritual, melhor fosse que nós não tivéssemos esse membro. Kardec também comenta, né, no item 21 desse capítulo 8, que existe a chamada pena de talião do ponto de vista divino. Lembrando que Jesus disse, pela espada feriu, pela espada será ferido. Quer dizer que na verdade somos sempre punidos, sofremos as consequências dos nossos atos de uma forma correlata aos mesmos atos que nós praticamos anteriormente. Por exemplo, se numa existência física nós usamos as facilidades da vista, por exemplo, da visão, ou as facilidades manuais, usamos isso para praticar crimes, é possível que nós venhamos nessa vida sem esses órgãos, né? Como um simbolismo do uso, do bom uso que nós devemos fazer dele. Pode ser também que em outra existência tenhamos prejudicado pessoas, tenhamos contribuído para a cegueira, ou que alguns, né, ficassem aleijados, perdendo alguns membros, por nossa própria culpa, né? Às vezes sendo um patrão impiedoso, impondo condições de trabalho degradantes, outras vezes cometendo crimes mesmos, passionais, e aí nós prejudicamos a outra pessoa. E nessa existência sofremos as consequências disso. Por isso que todo sofrimento, ele tem uma origem, ele tem uma razão. Não é por acaso que nós passamos por dificuldades. Podem ser as provas, os testes, que visam a trazer o nosso amadurecimento, como podem também esses sofrimentos terem como origem o mal que nós praticamos nesta ou em existência anterior. E Kardec então fala, né, que as expiações, elas cumprem, né, aquilo que Jesus disse, porque nós somos sempre punidos naquilo em que nós pecamos, aquilo que nós erramos espiritualmente. Interessante também observar que Jesus fala que é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Bom, durante a nossa existência nós convivemos uns com os outros e muitas vezes nos punimos mutuamente. Ninguém nasce para fazer o mal, para prejudicar outras pessoas. Mas a justiça divina aproveita o mal que nós praticamos para que dele se extraia o bem. E muitas vezes a justiça divina se dá dessa forma. Então, nós prejudicamos outra pessoa numa existência, e nessa existência somos nós prejudicados por outras pessoas. Talvez alguém pense, bom, então sempre vai ter alguém para nos prejudicar, enquanto este mundo for formado por pessoas ainda imperfeitas, né, como nós o somos, né? O nosso planeta é um planeta ainda bastante atrasado na escala dos mundos. É um planeta de provas e de expiações. A partir do momento que nós vamos evoluindo, o mal vai diminuindo também. As pessoas vão se tornando melhores. E aí não haverá mais a necessidade dessas expiações, de um realizar o mal para o outro,
Mas a vida tem seus meios, as suas formas, ainda de trazer a expiação para nós. Que seja um acidente, algum evento da natureza, alguma situação em que não haja outro ser humano envolvido, que não haja um culpado que venha nos prejudicar. Mas ainda assim a expiação acontecerá, trazendo para nós as consequências daquilo que nós fizemos de errado no passado. E assim se manifesta a justiça divina. Não significa também que quando verificarmos alguém em expiação, passando por dificuldade, que devemos ter esse comportamento de julgador, falando, essa pessoa está sofrendo porque errou na outra existência. É um pensamento absolutamente sem caridade, sem bondade. Jesus nos disse, não julgueis, porque da mesma forma como julgardes, sereis julgados. Nosso objetivo aqui é fazer o bem. Se alguém vê alguém, se nós enxergamos alguém em sofrimento, é nosso dever socorrê-lo sem julgamento e com humildade, para que a nossa ajuda não seja um fardo, um peso para aquela pessoa que recebe o nosso auxílio. Por isso que toda ação no bem, ela tem que ser caridosa, ela tem que ser humilde, tem que ser leve. Ajudar da mesma forma como gostaríamos de sermos ajudados. Né? Usar da mesma medida com os outros como queremos ser medidos. Esse é o princípio básico de justiça, de amor e de caridade. Então, ainda no mundo de provas e expiações, ainda são necessários esses escândalos. Mas ai por quem venha esse escândalo, porque aquele que também prejudica o outro, ele também estará em débito ante as leis divinas, e a seu tempo terá que saldar essa dívida, terá que expiar a sua falta. Então, numa outra passagem, aqui desse capítulo 8, no item 20, foi evocado um espírito que era conhecido como Curadars. Era um espírito que tinha, em algumas situações, a capacidade de promover a cura fluídica, né, de outras pessoas. Ele, com muita humildade, se manifestou e acertadamente disse que quem cura é Deus, quando é permitido. E naquela evocação particular, havia sido trazida uma moça que era cega, e com o objetivo de que ele a curasse, né, retornasse à sua visão. Só que ele sentiu ali que não poderia fazer isso, por algum motivo, seja ele físico ou seja mesmo espiritual. Pode ser que a sua ação fluídica ali não conseguisse realizar o efeito desejado. Mas ele disse palavras de encorajamento, que aquela menina, aquela moça, ela não desanimasse, porque embora fisicamente ela fosse cega, espiritualmente ela poderia, né, antever o mundo espiritual. Ela poderia utilizar melhor este momento de expiação para refletir, para evoluir, para aprender coisas que talvez com a visão ela não aprendesse. Nada da vida acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então aquela expiação tinha um sentido para ela. E esse espírito lembrou também, né, do que disse Jesus, né, que mais vale às vezes a gente vir ao mundo sem a visão do que vir com a visão e ela ser causa de nossa falha espiritual na presente encarnação. São lições importantes que Jesus nos ensina e que Kardec muito bem nos explica no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É claro que ainda estamos muito longe de atingir esse estado, né, de pureza do coração para compreender a divindade na sua total perfeição. Mas dentro das nossas possibilidades, podemos sentir a Deus através do bem, do amor, do perdão, dos bons atos da vida, da beleza da natureza, do sol que nos aquece, da chuva que prepara o solo para a agricultura. Nosso planeta é um lar abençoado, apesar dos problemas muitas vezes que nós causamos.
mas é o melhor lar que nós temos neste momento. Obrigado, então, a todos pela paciência de me ouvir e convido vocês a uma vibração final. E neste momento de vibração, nós lembramos de outras pessoas que nós queremos ajudar. Possamos, então, estimular a pureza do nosso coração, vibrando amor, caridade, luz, esperança para pessoas que necessitam neste momento. Deus, Pai amado, de infinita bondade, misericórdia, rogamos o seu amparo, a sua proteção a todas as pessoas que sofrem nesse mundo, Senhor. Como aquelas que estão nas ruas, aquelas que estão nos leitos dos hospitais, das instituições de caridade, dos órfãos, daqueles que mesmo em seu lar padecem grandes sofrimentos físicos ou morais. Onde houver a dor, Senhor, que ali possa haver o socorro, o amparo e a esperança. Relembrando o que Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Por isso, Senhor, pedimos o consolo, o conforto para todos neste momento que sofrem. Em especial para alguém, Senhor, que agora nós mentalizamos, lembramos em nosso mundo íntimo. Que essa pessoa receba o nosso abraço à distância, nossos votos de paz, de saúde, de fé, de esperança. Que os bons amigos espirituais possam visitá-la, levando o melhor para ela. Obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre.